turminha do primeiro ano. Estou eu aqui com vocês, a professora Ana Paula, na aula de matemática. Vamos aprender um pouquinho mais? Mas eu nem conto para vocês. Não, conto sim. Estou com uma professora super especial que vai nos ajudar a aprender mais, a construir saberes e aproveitar essa oportunidade de interagir com ela, que é a nossa querida professora Ana Lu. Bem-vinda, professora. Olá, professora Ana Paula, tudo bem? Obrigada pelo convite. Oi, galerinha do primeiro ano, tudo bem aí com vocês? Vamos para mais uma aula? Oi, Andrei, tudo bem? Beijinhos. Vamos lá, professora Ana Paula, que eu acho que é aula de sequência hoje, hein? Ou não? Estou errada. A gente precisa ver o título, professora. Vamos Então, descobrir vamos qual é o título da aula. E como eu sempre falo para vocês, desde o primeiro momento, eu já vou ouvindo o que vai ser e já vou procurando os conhecimentos que eu já tive contato. Ou seja, uma aula que eu já aprendi, algo que eu sei, ou algo que eu acho que eu sei, recupera tudo isso para interagir com a gente e pensar na matemática. Então, o título da aula, vamos lá. Olha só. Desvendando o padrão. Nossa, se a gente está desvendando, significa que a gente vai revelar, a gente vai procurar descobrir qual é o padrão. Poxa, aí vocês devem estar se perguntando, mas padrão do quê? Calma, você vai entender tudinho, mas a gente vai perceber que a gente vai observar esse padrão e eu vou depois substituir por uma outra palavrinha importante. Então, vamos saber qual é a habilidade para os professores que estão acompanhando a aula? Olha só. A habilidade é organizar e ordenar objetos do cotidiano ou representações por figuras, por meio de atributos tais como cor, forma e medida. E professora Ana Lu, o que eu gosto de fazer sempre? Dando o fica-dica. Sabe o que é o fica-dica? Eu acho que o Fica a Dica é no livro deles lá do Currículo em Ação, onde eles podem encontrar mais dessa atividade, não é? Isso. O Fica a Dica é uma indicação de mais atividade do Currículo em Ação, que é aquele material que o aluno tem. E no Caderno do Estudante do primeiro ano, volume 1, página 110, ou seja, assiste a nossa aula, aprende o que tem que aprender, depois vai lá no material, tenta fazer atividade. Aí você vai colocar em jogo tudo o que você aprendeu e perceber, olha, agora eu já sei do que se trata. Vamos ver se eu consigo fazer outra atividade e dar conta daquilo que precisa? Então, por isso que a gente sempre deixa essa dica. Fica uma dica para o professor ou para o estudante, quando está aí com o responsável, fazer a atividade. Bom, a gente precisa conversar um pouquinho. Está aí a nossa turminha, professora Ana Lu, e a turminha brincando assim, já fazendo uma pergunta para nós. Quais brinquedos aparecem abaixo? Então, a gente vai ver alguns brinquedos aparecendo. Vamos trazer eles. Vamos lá. O que você está vendo aí, professora Ana Lu? Qual que foi o primeiro que apareceu? Eu estou vendo um ursinho de pelúcia. Ah, então é um brinquedo de ursinho. Uma boneca. Então, agora apareceu uma segunda imagem de um brinquedo, que é uma boneca. Então, a primeira é um ursinho, depois vem uma boneca. Bom, eu vou trazer mais uma imagem. Um carrinho. Ah, então a gente tem um ursinho, uma boneca, um carrinho. Vamos ver se tem mais uma imagem? Uma bola. Uma bola. Então, esses são brinquedos que a turminha falou, olha, um brinquedo que nós gostamos. Só que tem uma pergunta embaixo que está assim, percebe algo sobre a sequência? Quando a gente fala em sequência, é a ordem que apareceu, tem uma sequência aí. Tem. Então, primeiro apareceu o quê? Um ursinho. Depois apareceu uma boneca. Isso. Depois, Um carrinho. e por último, Uma bola. uma bola. Isso é uma sequência, está uma ordem que foi apresentado. Mas a nossa aula fala desvendando o padrão. Quando a gente fala de sequência, e essa sequência pode se repetir, ela surge o padrão. Ou seja, a gente sempre vai encontrar aquela ordem que ela está aparecendo. Então, vamos chegar isso aqui agora na prática. E uma perguntinha meio que falando assim, padrões ou regularidades estão por toda parte, não é mesmo? Ah, estão. Então, a gente vai percebendo que existe situações que se repetem, por exemplo, numa apresentação de imagem, ou, por exemplo, que nem dos brinquedos ali,
E se a gente tivesse que fazer uma nova continuidade daquela sequência de brinquedo e repetisse de novo o ursinho, repetisse a boneca, a gente está falando de padrão. É uma sequência que sempre vai aparecer naquela ordem, principalmente quando repete, não é isso, professora? Sabe onde aparece o padrão também, professora Ana Paula? Na feira. Ou na barraca, ou no padrão de montagem das barracas. Fruta, 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 depois verdura, 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 legume, legume, legume. Então, ele pode respeitar uma categoria. Sim. Ele pode ter um padrão de cor, por exemplo. Isso. Ele pode ter um padrão de formato. Então, existe alguma referência que vai dando sequência e vai tornando aquela sequência repetitiva, mas num padrão. Isso. Mas vamos fazer isso daí observando uma situação mesmo? Então, olha lá. Observe essa sequência de imagens que representam os brinquedos mais usados pelas crianças de uma escola. Então, aqui, a gente já está observando uma sequência. Vamos pôr lá de novo na nossa sequência, pegar aqui o marca-texto e guardar essa palavrinha. Ó. A gente está falando de padrão, mas a gente fala de também sequência. A diferença é que a sequência com padrão significa que ela se repete sempre naquela ordem, não é isso? Isso. Não pode pular. Não pode pular. Aí eu escondi aqui os brinquedos, mas vamos revelar os brinquedos? Vamos. Eram os brinquedos que a gente já observou. Isso, o ursinho, a boneca, o carrinho e a bola. E a bola. Muito bem. Se nós pensar, aqui tem uma perguntinha para nós. Qual seria o próximo brinquedo dessa sequência? Ou seja, eu tenho uma sequência com 4 brinquedos e nós precisaríamos continuar com brinquedos. Mas como nós estamos falando de padrão, significa que faz parte dos brinquedos que já apareceram. Isso. Não vai surgir mais brinquedo novo. Não. Se a gente olhar essa sequência, que sequência você diria para nós aqui? Qual que é o próximo brinquedo que aparece? Eu tenho certeza que o pessoal lá do primeiro ano já sabe, mas eu vou falar, tá, pro Ana? Vai ser um ursinho. O próximo brinquedo tem que ser o ursinho de pelúcia. Então, vamos só retomar. Então, o primeiro foi esse, o ursinho. Isso. Depois foi a boneca. Depois apareceu o carrinho, a bola. Então, só de aparecer assim, já tem uma ordem de sequência. Já. E se a gente for manter o padrão, que é repetir, vamos ver se vai aparecer o urso? Apareceu. Então, isso é uma sequência de padrão. Se eu vou manter essa sequência, ela vai manter a primeira ordem que apareceu. Exatamente. O que vinha depois do urso? A boneca. A boneca. E se fosse para continuar ali? Eu sei que viria o Carrinho e a bola. Além disso, se continuasse, a gente ia voltar de novo no urso, depois a boneca. Então, é uma sequência que sempre vai aparecer respeitando essa primeira ordem aqui. Ó. Vai repetir, não é, professora Vai repetindo. Ana? Vamos colocar mais saberes em jogo? Vamos brincar um pouquinho mais com isso? Vamos. Olha só, qual seria o próximo brinquedo da sequência? Agora a gente tem uma prateleira de brinquedo e apareceu alguns brinquedos. E eu vou precisar, na atividade, vamos desenhar a continuação da sequência com mais 2 brinquedos. Então, eu tenho que dar a continuação da sequência, Certo. que é para manter o padrão da sequência. Tá. Então, a gente precisa identificar, vou pegar aqui a caneta de volta. Primeiro, eu tenho qual? O urso. Depois, O carrinho. carrinho, o elefante, Isso. A boneca a boneca, e o peão. o peão. Qual que vem agora? O urso. Pera, mas o urso já tinha no começo, então ele já começou a repetir a sequência. Já. Vamos confirmar? Porque depois do Vamos. urso tinha que vir o quê? O carrinho. Isso. O que aparece aqui, Pro? Um carrinho. Ah, então ele está repetindo mesmo. Depois do carrinho, O elefante. agora a gente precisa continuar nesses Isso. 2 quadrados abaixo. Eu tenho que desenhar. O que eu teria que desenhar agora? Eu acho. Se eu identifiquei que aqui está o que está repetindo... Opa, aqui está o que está repetindo. Isso. Bom, vamos marcar, vamos fazer o seguinte, vamos marcar só o que está repetindo aqui, ó. Vamos fazer a marcaçãozinha aqui só. Tá vendo que depois do peão, começou de novo o urso. Então, eu já sei que esses primeiros brinquedos, ele é a referência da Isso. sequência.
urso já foi, se o carrinho já foi, o elefante, o que vem na sequência? A boneca. Então, a boneca. Então, o que eu preciso fazer? O desenho de uma Boneca. Vamos tentar fazer o desenho aqui, Pro? Vou tentar fazer. Põe os cabelinhos. Vou tentar fazer um lacinho. Ah, tá aparecendo a bonequinha, não tá? Tá. Pelo menos eu fiz com muito carinho. Tá ficando linda a sua bonequinha. Pronto. Pronto. Bonequinho. Muito E bem. faça da melhor forma. A Pro também tentou da melhor forma. Mas eu preciso de mais um brinquedo para dar sequência. Então, vamos voltar naquela primeira que a gente identificou, de todos. Isso. Eu fiz a boneca, então eu tenho que continuar a sequência. Pro, eu posso voltar para o urso? Não, tem que ir até o último brinquedo da sequência. Ah, então o último brinquedo é o peão. É o peão. Então, para manter a sequência ali, eu preciso, e a gente vai conferir depois, o peão. Isso. Vou tentar desenhar ele aqui. A professora Ana tá boa de desenho. Já foi melhor, viu, professora? Mas parece um peão. Peão. A gente pode conferir, vamos ver se deu certo a Vamos. sequência? Então, vamos lá de novo. Agora, vou mudar a cor da caneta, vamos pegar um verde. Eu tenho um urso, me ajuda, Pro? Um carrinho, um elefante, uma boneca, um peão. Agora a gente começa a repetir de novo. Um urso, um carrinho, um elefante, uma boneca e um peão. Ah, deu certo a nossa sequência. Então, isso que é uma sequência, mantém no padrão. Quando a gente termina de colocar em sequência aquele primeiro conjunto de objetos, seja por formato, por cor, a Isso. gente começa a repetir. Então, a gente sabe que se eu fizer continuar essa sequência, eu vou manter o urso, depois o carrinho, depois o elefante, a boneca e o peão. O urso, e assim vai infinitamente. Isso. Pro, Oi. eu deixei mais uma aqui em animação para eles. Aqui a gente vai brincar, vamos criar a nossa própria sequência? Só que para criar a nossa sequência, a gente só tem 3 elementos. Que é esse robozinho, uma pipa e um Isso. peão. Isso quer dizer que a nossa sequência só pode ter esses 3 brinquedos. Tá bom. Vamos pôr ele na ordem? Vamos. Então, eu decidi que primeiro vai o peão. Depois, eu escolhi a pipa. Depois, o robozinho. Muito Mas bem. a gente precisa continuar a sequência. Qual seria o próximo se eu tenho 3 objetos? O peão. Vai o peão. Mas, termina no peão. Tem mais uma. Tem mais um ainda para colocar, que é a pipa. E esse a gente vai deixar para vocês fazerem. Então, sabendo que esses 3 são a sequência principal de objetos de brinquedo, é só repetir a ordem que a gente criou, a primeira sequência. Então, a gente sabe que depois tem que fazer o desenho de uma Pipa. pipa. Vou deixar aqui para eles não esquecerem que tem que ser a pipa. Vamos fazer a rabiola aqui. Péssimo rabiola, acho que é isso aí. É isso aí. Agora, a próxima é uma atividade para vocês fazerem em casa ou na escola com a professora. É o desafio de vocês. Vamos ver se vocês aprenderam? Então, tá o nosso amiguinho dizendo assim, fica ligadinho que agora é com você. Observe a sequência. Quais são os objetos dessa sequência? Um patinho. Observou? Isso. Então, vamos lá, Pro. Um batinho, Um navio. Uma caravela. um urso, Um trenzinho. um patinho. E aí repete o patinho e repete a caravelinha lá, o naviozinho. Quando eu começo a observar que repete, eu preciso perceber que a sequência vem um pouquinho antes. Isso. Quando começar a repetir, fica ligadinho. E aí vocês têm que responder marcando um X. Qual alternativa é a continuidade da sequência do brinquedo? É a A ou é a B? Vamos lá. Essa é a A, essa daqui é a B. Depois é com vocês. Essa Pro não vai dar resposta, é o desafio de vocês. Tá bom? Vamos pôr a nossa avaliação que é importante para a aula de hoje. E hoje vocês aprenderam sobre o padrão, sobre sequência. Descobri que, às vezes, ela se repete. E quando repete, vira um padrão. Sempre vai acontecer daquele jeito, né, Pro? Exatamente.
Pro, obrigado por estar aqui junto. Obrigada, Pro Ana. A gente se vê de novo junto na próxima aulinha de matemática. Então, crianças, estudem e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.